Essa tarde foi uma sequência de temas relevantes. O último orador que me antecedeu aqui tratou da questão do Fundo de Garantia através da palavra do senador Ciro Miranda, um tema de grande interesse dos trabalhadores brasileiros e da própria economia, porque o recurso do Fundo de Garantia é um recurso que é a poupança interna que ajuda a financiamentos em setores importantes como saneamento e habitação, por exemplo, apenas para citar duas áreas importantes. O senador também, Cacildo Maldaner, trouxe à tribuna a questão das micro e pequenas empresas. Eu participo com muita honra da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa e que tem aqui nesta casa o senador José Pimentel como um dos seus líderes, exatamente para atualizarmos a legislação e ampliar o espaço de acesso às pequenas e médias empresas. Concordo com o senador Cacildo Maldaner na definição de que para que se beneficie da lei do Simples, senador Cacildo, as empresas sejam consideradas não pela sua atividade econômica, mas pelo seu faturamento. Seria uma forma muito mais, eu diria, racional e uma forma também mais lógica do ponto de vista do acesso a esta área, ao Simples Nacional. E isso permitiria, quanto maior for o número de empresas, também concordo e defendo as microcervejarias e as vinícolas familiares, no meu estado, como em Santa Catarina, elas são hoje significativamente importantes do ponto de vista social e também do ponto de vista da sua atividade econômica, que tem no turismo também um reflexo importante da participação dessas empresas. Portanto, os temas todos aqui foram abordados de maneira muito adequada às discussões que nós temos hoje. Mas pela manhã nós tivemos um momento relevante. E ontem, na instalação dos trabalhos da CPMI, para investigar as denúncias da chamada CPI do Cachoeira, hoje pela manhã aqui tivemos uma sequência importante na reunião do Conselho de Ética desta Casa, em que eu queria apresentar, não integro o Conselho de Ética, mas queria apresentar aqui os cumprimentos ao relator, o senador Humberto Costa, pelo acolhimento da representação contra o senador Demóstenes Torres, que foi uma representação do pessoal através do senador Randolfo Rodrigues. O plenário deve agora, o plenário do Conselho e depois o plenário da Casa, examinar e apreciar esta complexa matéria que diz respeito às questões relacionadas aos compromissos éticos do Senado Federal. Como disse o relator com muita propriedade, o senador Humberto Costa, o que está em debate não é apenas a imagem do parlamentar, mas do próprio parlamento. É exatamente isso que me preocupa neste processo. Também gostaria de registrar uma decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao reconhecimento das reservas indígenas no sul da Bahia. Ninguém aqui discute o direito dos indígenas sobre essas reservas. São 50 mil hectares numa região valorizada daquele estado do Nordeste brasileiro. O que se discute e o que eu clamo nessa matéria é exatamente a omissão do Estado num processo tão delicado e tão condizente com os direitos dos indígenas ou das minorias e também a proteção dos direitos dos produtores rurais. Porque as reservas foram demarcadas em 1930 e o Estado nada fez para homologar estas demarcações, que era um papel inerente do Estado brasileiro, portanto, de governos. E aí não vai se dizer é este ou aquele governo. O Estado falhou redondamente, prejudicando os indígenas e prejudicando também os agricultores. É exatamente essa insegurança jurídica que acaba comprometendo não apenas a imagem do país internacionalmente, mas trazendo uma instabilidade e, às vezes, até um conflito social desnecessário, como aconteceu agora, com derramamento de sangue e num julgamento que foi antecipado pelo Supremo Tribunal Federal, tomado ontem. É também discutível que o Supremo Tribunal Federal tenha, na conclusão desse julgamento, se limitado a dizer: cabe agora ao Poder Executivo saber o que vai fazer, se vai ou não indenizar
as benfeitorias dos proprietários rurais que ocupavam aquela área, titulados oficialmente e reconhecidamente pelo próprio Estado, como reconheceu o voto do ministro Marco Aurélio Mello. Então, é preciso que o Estado tenha, com a questão do direito e da legalidade, uma atitude de maior responsabilidade para evitar novo derramamento de sangue. A questão indígena é uma questão séria e que precisa ser abordada de forma eficaz. Aliás, hoje pela manhã, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, propus e foi aprovada a realização de uma audiência pública para debater essas questões. Devemos levar paz ao campo e não permitir que esta omissão do Estado propicie mais derramamento de sangue e mais conflitos desnecessários. Concedo a parte, senadora Amélia. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Cacildo Maldaner. Eu quero me solidarizar à preocupação de Vossa Excelência. Sem dúvida alguma, a omissão do Estado preocupa, não é só o caso da Bahia agora. Nós temos, inclusive, no oeste catarinense, um foco desses, um problema lá localizado, e que famílias já moram há 80 anos, que vieram do estado de Vossa Excelência, que também tem sido meu da origem, e vieram morar para lá no oeste catarinense, há 80 anos, e agora estão delimitando como área indígena, os municípios de Saudades, Cunhaporã, e nunca havia, e o pessoal não sabia, o Estado escriturou, e agora falam que pode indenizar as residências, se tiver o galpão, coisa. Minha Nossa Senhora aqui já vem de netos, está todo mundo ali, a vida dessas, são centenas de famílias, e agora estão tentando, o próprio Estado, no caso de Santa Catarina, com o governo federal, tentando encontrar uma área da fronteira com a Argentina, a região de São Miguel do Oeste, da fronteira, para que acomode alguns índios que vieram de Nonoá, estão por ali, para ver se pode acomodar, para encontrar uma área, então, que lá ainda tem, que dê para... Porque senão vai dar um tiroteio, vai ser uma loucura. Uma loucura. E isso, eu dou esse exemplo, não é só o caso, isso tem muitos casos no Brasil. Nós temos que ter muita consciência, eu acho que o Ministério da Justiça tem que se preocupar muito nisso, o governo como um todo, temos que ter muito cuidado, porque daqui a um pouco nós vamos, não sei onde é que vamos chegar. Claro que tem que ter as reservas, tem que ter as proteções, mas também não pode ser assim daqui a um pouco a bel prazer. E como é que fica? Fizeram uma vida, só indenizar a benfeitoria, sim, mas de todo o capital, o empreendimento que fizeram ali, prepararam, está toda uma vida ali, não é assim, né? Ali são os bisavós enterrados, os avós, os pais, e assim vai. É muito crítico, é muito duro isso. Eu quero me solidarizar à preocupação de Vossa Excelência. Exatamente, essa é a grande questão, senador Cacildo Maldaner, não deixar ao desabrigo, não deixar que essas pessoas, além do prejuízo que terão material, fiquem sem a esperança de acreditar nesse país que trata com injustiça os seus. Neste caso, é realmente um desequilíbrio no tratamento e uma omissão do Estado que é inaceitável sob todos os aspectos. Essa omissão acabou estimulando o conflito naquela região e, como disse bem Vossa Excelência, não só em Santa Catarina, mas também no meu estado do Rio Grande do Sul, discute-se ainda as demarcações que estão em análise pela Justiça. Eu gostaria até de aproveitar, porque a relatora da questão das demarcações ou da homologação, ou da questão que estava pendente no Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, no dia que tomou posse no Tribunal Superior Eleitoral, a primeira mulher a ocupar este cargo, ela disse que duas matérias tiravam-lhe o sono. A questão das reservas indígenas do sul da Bahia e a questão do Aeros Varig. Agora eu espero que a ministra Carmen Lúcia, da mesma forma como conseguiu se haver diante desse desafio enorme, desse julgamento histórico em relação às reservas indígenas, que ela também, da mesma forma, com a celeridade possível, julgue este caso da Varig que está se arrastando há vários anos, que é uma questão extremamente necessária, porque também envolve direitos sociais das pessoas que aguardam o registro e o resgate do seu direito de previdência social, senhora presidente Marta Suplicy. Mas eu queria aproveitar esta ocupação da tribuna para registrar a minha preocupação com outro tema relevante, que diz respeito aos resultados da balança comercial brasileira, divulgado nesta semana.
Os números ainda são positivos, porque teve um superávit de 881 milhões de dólares, mas é o pior resultado para o mês de abril desde 2002. A queda das exportações para a Argentina foi um dos fatores que prejudicaram as exportações brasileiras. Houve uma redução de vendas para o país vizinho da ordem de 27%. E o estado que mais sente esta queda é o meu estado, o Rio Grande do Sul. O volume de mercadorias retidos nas alfândegas, especialmente de Uruguaiana e Paso de los Libres, mostra o resultado da política protecionista adotada pela Argentina. A cada mês aumenta o peso de barreiras comerciais aos produtos brasileiros, presidente Cacildo Maldaner. E isso não é novidade para as indústrias gaúchas. Há 2 anos, a Argentina passou a exigir a emissão de licenças prévias para os produtos brasileiros ingressarem naquele mercado, aumentando a burocracia para os exportadores, o que atrasa o processo de exportação e encarece os custos alfandegários. Essa política de barreiras comerciais atinge vários setores. Por exemplo, a exportação de móveis brasileiros para a Argentina caiu 70%. Foram vendidos 80% menos tubos de ferro para aquele mercado no último mês. Mas, principalmente, a exportação de carne suína, máquinas agrícolas e calçados vem tendo problemas todos os meses. Os números que apresento são preocupantes. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados indicam que 2.290.000 pares de calçados estão na alfândega, esperando liberação para entrar na Argentina, um prejuízo de quase 50 milhões de dólares. As exportações de calçados para a Argentina já caíram mais de 70%, se comparadas com as médias diárias de abril do ano passado. Desde fevereiro, a Argentina passou também a exigir uma declaração juramentada aos produtores de carne suína e as exportações caíram de 3,5 mil toneladas para 500 toneladas de carne suína por mês. É muito, senador Cacildo Maldaner. O seu estado também sofre essas consequências. Há pouco mais de um mês, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, fechou um acordo com o governo argentino para a retomada da venda de carne suína para o nosso vizinho parceiro do Mercosul. Mas até agora, esse acordo ficou só na palavra, não foi cumprido pelos argentinos. As indústrias de máquinas agrícolas estão na mesma situação, vendo as dificuldades de exportação para a Argentina aumentarem todos os meses. Uso como exemplo a empresa AGCO, detentora das marcas Massey Ferguson e Valtra, que resolveu construir uma fábrica de tratores do outro lado da fronteira, portanto, na Argentina, resultado dos entraves impostos à exportação dessas máquinas para o mercado argentino. Aliás, diga-se, a Argentina é o maior importador. E o Rio Grande do Sul produz 60% das máquinas agrícolas fabricadas no Brasil e, claro, é o maior exportador. Com previsão de entrar em operação no próximo ano, essa fábrica, sem dúvida, afetará a produção de 4 unidades do estado do Rio Grande do Sul, hoje principal fornecedor de máquinas do grupo AGCO para a Argentina. Isso quer dizer que mais de 3 mil funcionários nas indústrias de máquinas agrícolas das cidades gaúchas de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, Santa Rosa, na região noroeste, Ibirubá e Marau estão correndo o risco de perder o emprego. Aliás, ontem, o seu correligionário, deputado Osmar Terra, lá de Santa Rosa, me falou amargamente e preocupado com essa situação em Santa Rosa. Senhoras e senhores senadores, a política protecionista da Argentina, presidente, junto com o alto custo de produção no Brasil, estão colocando a manutenção dos empregos em risco e podem tirar os investimentos das empresas instaladas no Brasil, transferindo tais investimentos e essas unidades fabris para a nossa sócia do Mercosul, a Argentina. Mas que sócia, hein, presidente? Isto, mais uma sócia assim, não precisamos nem de inimigos. Mas essas mesmas empresas que se instalarem na Argentina irão depois exportar os seus produtos para o Brasil, fazendo o caminho inverso. Não podemos permitir que o Brasil se torne um mercado aberto para os produtos importados que eram antes produzidos aqui. Isso não é solidariedade, nem bilateral, nem multilateral, nem solidariedade de um bloco.
embora amigos, negócios à parte. A situação econômica da Argentina explica, em parte, essa postura protecionista e deve ser levada em consideração. O governo brasileiro já anunciou que tem um plano de ajuda para a Argentina em forma de linhas de crédito para as empresas argentinas. Mas essa ajuda não pode resultar num prejuízo para as empresas brasileiras e a eliminação de empregos no nosso território. Buscar o equilíbrio econômico da região sul, do Mercosul, da região do Mercosul, é uma atitude saudável, inteligente e diplomaticamente correta. Mas a Argentina precisa respeitar e cumprir os acordos e contratos já assinados e fechados anteriormente. Na verdade, senhor presidente, estamos diante de uma postura intransigente, que só leva a Argentina na clandestinidade das regras de compromissos comerciais, bilaterais ou multilaterais. O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Heitor Miller, lembra muito bem que estamos diante de um problema agudo que representa sério risco para as empresas brasileiras, gaúchas de um modo especial, porque estão mais próximas da fronteira. Aliás, o único estado, ou o estado que tem o maior limite de fronteira com a Argentina. São 6 municípios que estão nessa fronteira. O presidente da Fiergs, Heitor Miller, acredita que esse impasse não será resolvido apenas com negociações comerciais. Isso só será resolvido de forma política. Esse também é o ponto de vista do presidente da ABTI, Associação Brasileira de Transporte Internacional, José Carlos Becker. Porque também o transporte, que é uma área de serviços, foi duramente afetada, que digam os empresários que operam em Uruguaiana. Os empresários gaúchos esperam que a presidente Dilma Rousseff honre o compromisso de proteger e tornar a indústria brasileira ainda mais competitiva e defendem um encontro entre ela, a presidente Dilma, e a presidente, sua colega argentina, Cristina Kirchner, para discutir a atitude protecionista adotada pela Argentina na relação bilateral. A política de barreiras comerciais, de salvaguardas, levada ao limite, está dificultando acordos, não apenas na região do Mercosul, mas abrindo precedentes que impedem negociações multilaterais. O não cumprimento de contratos sinaliza a eventuais parceiros econômicos uma política nada clara e impede, por exemplo, avanço de acordos do bloco com a União Europeia. A estatização, um ato de força da espanhola YPF pelo governo Cristina Kirchner, agrava essas dificuldades. Não podemos aceitar que o Mercosul se torne refém do protecionismo argentino. O Brasil precisa assumir seu papel de economia forte e mostrar mais protagonismo no comércio regional e também no comércio multilateral. Muito obrigada, senhor presidente.